Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do nosso curso. Eu quero começar desejando a todos vocês um 2022 repleto de realizações, de sucesso, muita saúde e força, porque todos nós vamos precisar disso. Antes de tratar do tema, que é o objeto da nossa atenção no dia de hoje, que são as políticas de financiamento da educação, eu quero, em primeiro lugar, me desculpar com todos. Eu, erroneamente, interpretei que a mudança feita pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é o CEP, é um dos conselhos superiores da universidade, a mudança que o CEP fez no calendário acadêmico da universidade valeria também para o EAD. O CEP, no final do semestre passado, alterou o calendário acadêmico da universidade, que previa recesso apenas até o dia 9 de janeiro, e o CEP alterou, transferindo o final do recesso para o dia 23/1. E eu entendi que isso valeria também para o EAD, erroneamente. E por conta disso, os conteúdos não foram postados na semana passada. Eu ainda estou oficialmente de férias, mas fui avisada e isso será regularizado. Para todos os efeitos, a nossa aula de financiamento da educação, ela está dividida em dois momentos. A prova foi postada, vocês terão 20 dias para fazer, o que eu acredito que será muito tranquilo. Então, creio que não há prejuízos para a realização, para essa finalização do nosso curso. Então, dito isso, vamos tratar das políticas de financiamento da educação, e a gente começa por um dado de realidade. No que se refere às políticas de financiamento da educação, no contexto atual, é preciso resgatar aqui que, a partir dos anos 90, nós passamos a viver no Brasil um contexto de regulação sistêmica, ou seja, um contexto caracterizado pela diminuição dos investimentos em políticas sociais, ao mesmo tempo em que se exige das escolas ganhos de eficácia e eficiência. Então, essas décadas, a partir dos anos 90, elas são caracterizadas pela expansão do atendimento educacional, quer seja na educação básica, mas também no ensino superior, num contexto de restrição orçamentária, ou seja, de diminuição dos investimentos em políticas sociais e, dentre elas, a educação. Bom, para a gente entender como é que funciona legalmente o financiamento da educação brasileira, nós temos na nossa Constituição Federal de 1988 a política de financiamento da educação definida nos artigos 212, 213 e no artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias. Esse artigo foi alterado depois, em 96, nós vamos falar disso. O artigo 212 estabelece a vinculação de recursos, que é algo muito importante para o Brasil. O que é a vinculação de recursos? É a destinação constitucional de um certo percentual da arrecadação com impostos que devem ser gastos obrigatoriamente, então não é escolha do governante se ele vai investir ou não, nas áreas em que aqueles recursos estão vinculados. A gente tem no artigo 212 a vinculação de 18% daquilo que a União arrecada com impostos para serem investidos na educação, e nos estados, Distrito Federal e municípios, tem a vinculação de 25% daquilo que os estados, Distrito Federal e municípios arrecadam com impostos que devem obrigatoriamente ser investidos na educação.
No artigo 213, a gente tem o estabelecimento dos mecanismos que vão permitir transferência de recursos para as escolas privadas. A nossa Constituição permite a destinação de recursos públicos para escolas privadas. Nós vamos investigar mais adiante como é que se dá essa possibilidade. O artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e eu quero aqui ressaltar que essa parte da Constituição é uma parte que estabelece políticas transitórias. Naquele momento em que a Constituição foi promulgada, em 1988, esse artigo exigia do Estado brasileiro a universalização do ensino fundamental e a erradicação do analfabetismo. Esse artigo depois foi alterado em 1996 por meio de uma emenda constitucional que significou uma série de consequências para a educação brasileira. Na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nos artigos 68 a 77, nós temos o detalhamento das políticas de financiamento da educação, que seguem aquilo que está estabelecido na Constituição. No artigo 68 da LDB, nós temos a definição de quais serão as fontes de recursos públicos que podem ser utilizados para financiar educação. Então, são fontes de financiamento da educação: os impostos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, as receitas de transferências constitucionais ou outras transferências que a lei vem a criar, a receita do salário educação, que é uma contribuição social paga pelas empresas, depois nós vamos entender como é que essa contribuição social é paga, a receita de incentivos fiscais, que são políticas adotadas por governos em momentos específicos e que podem resultar em maior arrecadação por uma série de razões, depois nós vamos esmiuçar, detalhar, como é que se dá isso, e outros possíveis recursos criados em lei. Então, recursos novos que possam ser criados para financiar a educação e recursos que venham a ser criados por meio de lei federal. Bom, é importante a gente entender, a partir desse momento, como é que se dá a arrecadação pública. O Estado brasileiro, quer seja nos municípios, no Estado ou na esfera federal, arrecadam tributos. O que são os tributos? Os tributos, eles são uma prestação pecuniária compulsória, ou seja, a pessoa é obrigada a pagar, o cidadão, E é uma prestação pecuniária que não constitui a sanção de ato ilícito. Então, não é uma multa de uma condenação judicial. Os tributos são de 3 tipos: os impostos, as taxas e contribuições de melhoria. Quero aqui explicar o que são cada um deles. As taxas, elas são arrecadadas para financiar um bem ou serviço de caráter econômico. E o valor das taxas é cobrado não em função do benefício recebido pelo pagador, pelo contribuinte que paga aquela taxa. É recebido em função do benefício recebido pelo pagador e não em função da utilidade pública daquele bem. Por exemplo, taxa de iluminação pública. A utilidade pública da iluminação pública é muito maior do que o benefício que cada um de nós pode receber individualmente. Pode ser que você seja uma pessoa que utiliza pouco a iluminação pública, mas para todos os efeitos, a iluminação pública é muito importante para a segurança pública, para a movimentação das pessoas, e assim por adiante. Então, esse tipo de taxa geralmente é cobrado pelas prefeituras, taxa de iluminação pública, taxa
né, em relação à coleta de lixo e assim por adiante. A contribuição de melhoria, ela é arrecadada geralmente para financiar o custeio de uma obra pública, né, que resulte em valorização dos imóveis das pessoas que residem naquela localidade. É também uma forma de arrecadação que geralmente é arrecadada pelas prefeituras, né, para financiar, por exemplo, o asfalto de um bairro novo. Isso valoriza os imóveis, para financiar uma praça pública, um equipamento público, que vai contribuir também para a valorização dos imóveis. Os impostos, por sua vez, eles são arrecadados em qualquer uma das três esferas governamentais para financiar as necessidades gerais da administração pública, né? E os impostos são arrecadados sem que o Estado tenha que obrigatoriamente apresentar uma contrapartida em termos de investimento público, né? Os impostos são arrecadados para financiar a máquina do Estado, né? Quando é que o governante é obrigado a gastar numa área específica? Quando o percentual específico da arrecadação dos impostos está destinado a uma área específica. Percebe a importância da vinculação de recursos nesse momento. Então, os impostos, né, são os únicos tributos que podem ser utilizados para financiar a educação. Eu destaco aqui os impostos que são fonte de recursos para a educação nas três esferas, né? Na União, nós temos imposto de importação de produtos estrangeiros, imposto de exportação de produtos nacionais ou nacionalizados, o imposto de renda, né, que é uma das principais fontes de arrecadação federal, o imposto de operações de crédito, câmbio ou seguro, o IOF, quando você faz alguma operação de crédito, de câmbio ou de seguro, né? O imposto territorial rural, o famoso ITR, e o imposto sobre as grandes fortunas. Esse imposto sobre as grandes fortunas, o IGF, ele está previsto na Constituição Federal, mas ele está carente de regulamentação por meio de lei federal desde 1988. O Congresso Nacional, nas suas diferentes formações, não teve interesse em regulamentar o IGF. Então, ele praticamente não é arrecadado, né? Disso decorre parte da dívida educacional brasileira. No âmbito dos estados, a gente tem, né, o imposto de transmissão causa-mortes e doação de qualquer bens ou direitos, quando a pessoa, né, recebe uma herança ou ocorre uma doação em vida, tem que pagar esse imposto para o Estado. O ICMS, o famoso Imposto de Circulação de Mercadorias, que é uma das principais fontes de arrecadação para os estados. O IPVA, que também é uma fonte de arrecadação para os estados, que é o Imposto de Propriedade de Veículos Automotivos. E os estados, né, também recebem um adicional de 5% daquilo que eles arrecadam com o imposto de renda, né, para financiar a educação. Então, são esses os impostos, né, cuja arrecadação, pelo menos 25% do que é arrecadado, os estados têm que investir obrigatoriamente em educação. Já no âmbito dos municípios, nós temos, né, o Imposto Predial Territorial Urbano, o famoso IPTU, né, que é uma das principais fontes de arrecadação dos municípios, o imposto de transmissão de bens entre pessoas vivas, também arrecadado pelas prefeituras, o imposto de vendas a varejo de combustíveis e líquidos gasosos, é um imposto que é pago, né, no momento que você compra esses produtos, é pago às prefeituras, e o imposto de serviços,
né, que é pago quando você usufrui de algum serviço e tem a nota fiscal para isso e o fornecedor daquele serviço paga o ISS. Dessa arrecadação, pelo menos 25% do arrecadado tem que ser obrigatoriamente investido em educação. Né? Os estados e municípios também contam com transferências constitucionais, ou seja, transferências de recursos que são feitas pela União, então pelo governo federal, para os estados e municípios, e também há transferências feitas pelos estados para os municípios. Nós temos o Fundo de Participação dos Estados, né, em que esse fundo é constituído por 21,5% daquilo que aquele estado arrecada com imposto de renda e imposto de produtos industrializados. Então, a União transfere para os estados esses valores mensalmente, e 3% da arrecadação nacional com imposto de renda e com IPI, a União tem que direcionar para as regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste para financiar o setor produtivo dessas regiões. Aí nós temos, na sequência, o Fundo de Participação dos Municípios, né? Esse fundo é composto por 22,5% do arrecadado com imposto de renda e IPI nesses municípios, e aí quem tem que fazer essa transferência é o governo federal, 50% do imposto territorial rural, arrecadado nos municípios específicos, aí é o governo federal que faz a transferência, e os estados transferem 50% do IPVA arrecadado, né, naquele município específico, 25% do ICMS e 25% do imposto de renda devido pelas autarquias e fundações municipais. Esses recursos desses fundos, eles não podem ser computados naqueles 25% que os estados e municípios têm que investir da arrecadação com impostos. Então, são mais recursos para a educação. Além daqueles da arrecadação própria, os estados e municípios recebem essa complementação que vem das transferências constitucionais. Né? E, por fim, né, para a gente fechar essa parte das fontes de financiamento da educação, nós temos as contribuições sociais previstas na Constituição. Uma contribuição social é uma contraprestação devida pela Seguridade Social e outros benefícios da área social, né, garantido pelo Estado a determinado grupo da sociedade. Então, são contribuições pagas para financiar a previdência social, a saúde e a assistência social. E nós temos, desde os anos 40, uma contribuição social que é paga à previdência social, mas cujos recursos são utilizados para financiar educação, que é o salário educação, é uma contribuição social paga pelas empresas, geralmente ao Ministério da Previdência, e o Ministério da Previdência transfere esses recursos para o Ministério da Educação para financiar educação. Né? Os recursos do salário educação, eles devem ser utilizados obrigatoriamente para financiar o ensino fundamental. Né? As empresas, principalmente as grandes empresas, elas têm uma escolha a fazer. Elas podem criar escolas próprias ou ofertar nas suas próprias instalações o ensino fundamental, quer seja o regular ou supletivo, na forma de educação de jovens e adultos, ou elas podem preferir pagar a contribuição do salário educação, que é 2,5% da folha de contribuição daquela empresa para a Previdência Social,
Então, esse recurso vai para a Previdência Social, que transfere para o Ministério da Educação, né, para o Estado, que arrecadou 60% dessa contribuição social em cotas mensais, e aí o Estado tem que utilizar no financiamento do ensino fundamental esses valores, e, né, a cota federal, que são os outros 40%, são utilizados para financiar o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional, que é administrado pelo Ministério da Educação. É um fundo federal que financia uma série de ações educacionais nos estados e municípios com maiores defasagens educacionais. Bom, visto isso, nós analisamos aqui, nesse primeiro momento, quais são as fontes de financiamento da educação. Depois, na sequência, nós vamos analisar a instituição das políticas de fundo e, por fim, né, o atual momento das políticas de financiamento da educação. Nos encontramos na nossa próxima aula sobre esse tema. Até lá!